Realmente, segundo as informações que aqui no centro de saúde, aqui no centro, nós podemos ter no posto de saúde, também através das informações que o Dr. Tóquio passou para a gente, ainda há muitos casos de dengue e há muitas pessoas que não sabem o que fazer quando tem algum sintoma ou quando está aí com suspeita de dengue. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Tóquio. Bom dia, doutor. Fala para a gente, quais são os principais sintomas de dengue? Bom dia, Isabela. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a população de Matão. Bom, os principais, os mais frequentes sintomas de dengue são febre, que frequentemente ela é uma febre rapidamente ascendente, ou seja, ela começa 37, 38 e rapidinho já chega a 39. Ela é acompanhada de dor de cabeça. Essa dor de cabeça costuma ser intensa. Tem dor nos globos oculares, ou seja, como o povo fala, é dor na bola dos olhos, muita dor no corpo, principalmente na musculatura e principalmente nas juntas também. É muito frequente esse tipo de queixa. Há uma indisposição também que se instala de forma rápida. Às vezes, assim, em questão de horas, a pessoa que estava bem, ele fica muito indisposto, para de comer, enfim, fica, em muitos casos, prostrado. Então, numa situação dessa, evidentemente, nessa época do ano, tendo em vista o número de casos que nós temos visto de dengue, não só em Matão como região, a primeira hipótese para esse tipo de sintoma é dengue. E aí, a pessoa, o paciente que tiver com esse tipo de sintoma, deve procurar assistência médica imediatamente. Pois é, doutor, é exatamente sobre isso. Qual que é o momento correto de se procurar ajuda? Tem muita gente que se automedica, né? Muitas pessoas que acreditam que são com dengue, mas não têm certeza porque não procuraram o exame. Quando devem procurar ajuda e qual a importância de fazer um tratamento corretamente? Bom, não só em caso de dengue, Isabela, mas como em qualquer doença, o paciente logo que apresentar os sintomas, assim que ele puder já procurar o auxílio médico, ele não deve perder tempo nenhum. Ele já deve procurar uma assistência adequada, nunca indo em farmácia, nunca indo pelo que a comadre fala na esquina ou pela sua própria cabeça. Veja, eu acabei de dizer que os sintomas são febre rapidamente ascendente, chega alta. A dor é muito importante no corpo, a dor de cabeça é intensa, então o indivíduo fica abatido. Então, quanto antes ele procurar um médico, vai ser melhor para ele. Não só para o diagnóstico correto, como também para as condutas médicas corretas para o caso em questão. Para uma pessoa que está com dengue, qual que é o perigo de se automedicar e tomar aí algum medicamento incorreto? O dengue é uma doença que em cerca de 96% dos casos, ele costuma evoluir bem. Mas em 4% dos casos, nós temos o risco de termos as formas hemorrágicas de dengue, nós temos o risco de ter meningite pelo vírus do dengue, nós temos o risco de ter miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, uma hepatite grave, que é uma incidência baixa, em torno de 4%, mas existe. Tá certo? Então, essas são as coisas temidas. Se você tomar, por exemplo, anti-inflamatórios, se você estiver tomando um anticoagulante, você tem, por exemplo, teve um infarto, você teve uma trombose na perna, faz uso de aspirina, faz uso de clopidogrel, faz uso de xarelto, Marevan, qualquer remédio para coagulação, então esses remédios têm que ser suspendidos e nunca se deve tomar o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório é uma droga que favorece o aparecimento de manifestações hemorrágicas no dengue. As drogas mais usadas é o paracetamol e a dipirona. Mas volto a dizer que todo medicamento a ser usado deve ser usado sob recomendação médica. A pessoa nunca deve se automedicar, né? Doutor, e aquelas pessoas que já tiveram dengue uma vez? A gente sabe que aqui em Matão nós já passamos por surtos e muitas pessoas já tiveram dengue. A precaução deve ser ainda maior? O dengue, na realidade, são 4 vírus, Isabela. Dengue número 1, dengue número 2, dengue número 3 e 4. Então, o indivíduo está sujeito em sua vida a ter 4 surtos de dengue. É muito raro, num primeiro surto, primeira vez que a pessoa vai ter a doença, que ele apresente a forma mais grave do dengue.
Mas a cada caso novo de dengue que a mesma pessoa apresentar, ela vai ter um risco aumentado de ter as complicações, como já disse, dengue hemorrágico, meningite, miocardite, hepatite, tem a síndrome de Guillain-Barré também. Então, sempre que o indivíduo tiver um segundo ataque de dengue, maior é a preocupação. Um terceiro, mais preocupante que o segundo. E um quarto, mais que o terceiro. Então, toda vez que o indivíduo tiver um novo dengue, ele realmente vai precisar de cuidados maiores do que no primeiro ataque. Mas eu prefiro sempre dizer que mesmo num primeiro ataque de dengue, nós devemos procurar o atendimento médico e fazer aquilo que o médico nos recomenda. Doutor, tem algum atendimento específico para casos de dengue ou as pessoas que têm qualquer um desses sintomas que aqui já foram citados devem procurar o pronto-socorro, por exemplo? Bom, o primeiro grande surto de dengue que ocorreu no Brasil, agora recentemente, foi em 1986. Foi lá num município, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e desde 86 nós temos 33 anos. Em 33 anos, todos os médicos de qualquer especialidade, se estiver atualizado, ele tem que saber manipular um paciente que tenha sintoma de dengue. Então, não é necessário obrigatoriamente ser um especialista como eu sou. Tá certo? Qualquer médico ele deve saber a parte básica do atendimento, quais serão as condutas que serão tomadas de acordo com o momento que o paciente que estiver apresentando o dengue estiver. Então, qualquer médico está habilitado, teoricamente, a fazer esse tipo de atendimento. A gente sabe que em Matão nós estamos com deficiência de número de médicos, né? Houve aí uma demissão no ano passado, em massa de muitos médicos, mas ainda cada posto de saúde de sua determinada região tem médicos trabalhando. Então, a pessoa que tiver com sintomas, como a gente contou, ele deve procurar um atendimento médico no centro, vamos dizer assim, no local de atendimento. Aqui nós estamos no Centro de Saúde Central. Mas, por exemplo, se tiver no Bairro Alto, vai no posto do Bairro Alto. Se tiver na Vila Pereira, vai no posto da Vila Pereira. Enfim, no posto mais próximo que tiver de casa. Creio que essa é a posição melhor, porque senão, todo mundo for procurar o pronto-socorro, o pronto-socorro atende infarto, acidente, o pronto-socorro atende derrame, o pronto-socorro atende convulsão, o pronto-socorro atende 1001 tipos de doença, e ele não pode ser sobrecarregado para o atendimento de dengue. Esse atendimento tem que ser descentralizado, e sendo assim descentralizado, não só desafoga o pronto-socorro, mas também como dá uma ideia ao secretário de saúde, toda a equipe que gerencia a saúde em Matão, da ocorrência da doença, inclusive mapeá-la na cidade como um todo. Doutor, é importante a gente falar a respeito sobre isso, da Aécio, todo mundo que nos acompanha, porque muitas vezes a primeira ideia da pessoa que está com o sintoma ou que tem a dengue é ir até o pronto-socorro. E isso é muito importante, ir até os postos de saúde, os ESFs, Unidades Básicas de Saúde de Matão, porque há especialistas também que podem atender a essas pessoas, tirando a concentração do pronto-socorro. E outra questão importante também, doutor, quais são as medidas que podem ser tomadas por aqueles que estão com dengue em casa para aliviar os sintomas? Bom, o tratamento do dengue se baseia simplesmente em hidratação. Imagine, 100 anos atrás, nós tivemos, em 1910, epidemia de dengue e febre amarela no Rio de Janeiro. E o médico que cuidou disso, que chefiou, chamava-se Oswaldo Cruz. E o tratamento não existia medicamento nenhum nem nada. E a maioria dos pacientes respondiam a simples hidratação. Então, a hidratação é o pilar principal, não só do tratamento do dengue, como também um pilar para evitar complicações que o dengue possa demandar ao paciente. E também
Como já disse, devemos usar o paracetamol e a dipirona e não usar nenhum outro tipo de analgésico, nem nenhum anti-inflamatório, porque nós temos risco de produzir um dengue de forma hemorrágica, ou seja, agravar o dengue já pré-existente. É importante o repouso, é importante aquele atendimento médico e seguir as orientações que o médico vai fazer de acordo com o quadro do dengue, porque o quadro do dengue, na verdade, o dengue é uma doença dinâmica, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde divide em classe A, B, C, D, por complexidade. Dengue A seria um dengue mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais fraco, o dengue B um pouquinho mais complicadinho, o dengue C quase um dengue hemorrágico e o dengue D já uma forma grave, podendo levar o indivíduo a óbito. Então, o médico que vai ter condições de discernir essa situação. Então, ir no médico é uma coisa fundamental e não tentar se automedicar. A mesma coisa no caso de chikungunya e também zika. A chikungunya e a zika são transmitidas pelo mesmo mosquito. O zika, ele vai ter um perigo maior para o bebê, né? Então, com o aparecimento de microcefalia. Mas dificilmente ele traz complicações para o paciente, seja do sexo masculino, feminino ou uma grávida. A chikungunya é uma doença que pode, com o tempo, dar artrite. Artrite quer dizer dores nas juntas. Mas aquele potencial de provocar uma forma hemorrágica, uma meningite, uma miocardite, uma hepatite grave, é menor na chikungunya e na zika. O dengue realmente é mais preocupante. A incidência de complicações e óbito no dengue é bem maior do que na chikungunya e na zika. E nós temos casos confirmados aqui em Matão, de zika e chikungunya. Bom, pelo menos eu vi, tá certo? Agora eu não posso responder pelos outros colegas que atendem, né? Mas não é muito difícil a gente imaginar o porquê disso. O mosquito transmissor é o mesmo. Então, ele pode estar contaminado ou com o vírus da dengue, ou com o vírus do chikungunya, ou com o vírus do zika. Isso aí é uma coisa que todos nós, infelizmente, estamos sujeitos. Estamos aqui na espera, vamos dizer assim, do primeiro surto de onda de frio, que a partir desse primeiro surto de onda de frio, que costuma acontecer em meados de maio, aí a incidência da doença cai. São essas as informações